Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dando continuação às aulas que nós começamos, vamos falar hoje sobre Surat al-Humazah. Surat al-Humazah, não vou traduzir agora o que quer dizer al-Humazah, vou traduzir ao longo da interpretação, que fica mais fácil para vocês entenderem, e eu vou falar um pouco sobre ela, porque ela foi revelada e onde ela foi revelada. Então, Surat al-Humazah foi revelada em Meca e ela tem 9 versículos. O motivo dela ter sido revelada, as sábios falam que ela foi revelada por um motivo específico, por alguns kéfirs que ficavam em Meca e difamavam o profeta, falavam mal a respeito do profeta, falavam mentiras a respeito do profeta e os seus companheiros. Há outra vertente de sábios, né? Outro grupo de sábios que faz a sura, o significado mais próximo, que esta sura foi revelada não só para essas pessoas, mas para toda a humanidade que ela foi revelada, para todas as pessoas. Então ela começa, primeiro, Bismillahirrahmanirrahim, Wailun likulli. Wailun, da palavra, se você for traduzir para o português, você fala ai daqueles, Wailun likulli. Só que eu vou explicar o significado em árabe para vocês entenderem o que quer dizer a palavra wail, que não tem um equivalente em português, uma palavra exata. Wail é como se fosse uma súplica, como se fosse uma maldição, como se fosse uma promessa que vai dar errado, a pessoa vai ser amaldiçoada, então é uma súplica. Wailun likulli. E também pode ser também uma informação, uma notificação. Então, continuando, esse é o significado de wail. Então é muito mais do que você falar ai daqueles, como está traduzido em muitos se você pegar algumas traduções do Corão em português, você vai achar a palavra ai daqueles, ai, né? Mas o significado mais correto seria esse que eu acabei de falar para vocês. Então, wailun likulli. Likulli é para todos. Então, por isso que eu falei que o significado mais próximo, que esta surata foi revelada para todos. Então, wailun likulli humazatin lumazah. Humazatin lumazah, né, é o significado mais próximo, difamadores e caluniadores. Mas vamos explicar essas duas palavras em árabe, para vocês entenderem melhor, né, que não tem uma palavra específica para essas duas palavras em português. Al-Humazah tem vários significados semelhantes. Tem sábios que dizem que Al-Humazah é você fazer mal para uma pessoa, falar mal para uma pessoa com gestos ou olhares. E Al-Lumazah é você fazer mal para uma pessoa com a língua. Tem outros que falam que Al-Humazah é você falar mal de uma pessoa, fazer mal para uma pessoa na presença dela, e Lumazah é você fazer mal para uma pessoa por trás. Então essas são os significados mais próximos dessas duas palavras. Então Allah está prometendo, está amaldiçoando, está fazendo uma súplica para aqueles que fazem calúnias, para aqueles que difamam as pessoas, e está falando wailun likulli humazatin lumazah, para todos aqueles, wail, né, para todos aqueles que fazem humazatin lumazah, calúnias, difamações, como eu expliquei o significado dessas duas palavras. E tem no Alcorão Sagrado também, né, outras explicações, passam no Alcorão Sagrado a explicação de wail. Allah falou em muitos casos sobre wail. Allah promete o wail para aqueles que escrevem os livros com a mão deles e falam que é de Allah, como aconteceu com os judeus. Esse versículo foi específico para os judeus que escreveram o livro com a mão deles e falaram que este livro é de Allah. Então Allah falou wail para eles também.
Allah também falou wail para os injustos e falou wail para aqueles que desobedecem às ordens de Allah. Então, para vocês entenderem, né, onde que é usada a palavra wail. E também falando um pouco de al-humazat al-lumaza, é da natureza da pessoa falar mal das outras pessoas. Então devemos nos controlar, devemos prestar atenção, nos policiar para não sermos estes que Allah vai amaldiçoar, para não sermos esses que não recebemos o castigo de Allah. A próxima é وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. Então, continuando o versículo, falando de Humazat al-Lumaza, as pessoas Humazat al-Lumaza, difamadores, caluniadores, tem também mais uma característica deles, aquele que juntou muita riqueza, ou aquele que juntou muito dinheiro. Então, se você perceber o versículo, ele fala Malan, alladhi jama'a malan, que juntou dinheiro, riqueza, não fala a riqueza ou o dinheiro. Então a gente tem que entender o Alcorão, cada palavra ela tem um objetivo, por que ela foi colocada daquela forma e naquele local. Então quando Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão, falou este versículo Malan, não especificou o dinheiro. Então estas pessoas que juntam o dinheiro, qualquer dinheiro, ela não liga se é lícito ou ilícito. Por isso que está como malan, né? No árabe quer dizer malan, dinheiro de qualquer lugar, né? Malan. E depois wa'addada, e contou muitas vezes, exageradamente, pessoas que quase que adoram o dinheiro. O dinheiro é a razão para a vida delas. Então, este é um versículo falando das pessoas Humazat al-Lumaza, que é mais uma característica dos difamadores e caluniadores, de juntarem dinheiro e só ligarem para o dinheiro, ficarem só contando o dinheiro. E o dinheiro na vida do ser humano, claro que é importante. Na vida do muçulmano é muito importante também. Tanto é que muitos muçulmanos, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muitos sahabas eram ricos. Tanto é que um dos sahabas que foi prometido para ele o paraíso, que é um dos 10 que já foi prometido para ele o paraíso, ele era muito rico e ele doava muito. Então, mostrando que o dinheiro ele é bom, mas devemos saber usá-lo. E também o dinheiro ele é importante na vida do muçulmano porque ele será julgado por este dinheiro, né? Todo o dinheiro, toda a riqueza que ele acumular, Allah vai perguntar sobre esse dinheiro, como ele juntou e como ele gastou. Então, o dinheiro é importante, a riqueza, né, é importante na vida do muçulmano. Também tem um hadith que fala, hadith al-Qudsi, que está no Sahih, tanto no Muslim como no Bukhari, que Allah fala: ó filho de Adão, doe que eu doarei para você. Mostrando para o ser humano, mostrando para o muçulmano que não seja mesquinho, que não fique sem doar, porque Allah já prometeu, se você doar, Allah doa para você. Então, o que você quer mais do que isso, né? Allah já está prometendo para você: ó filho de Adão, doe que eu doarei para você. Continuando então o terceiro versículo: يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. E ele pensa que a riqueza dele o tornará eterno. Então essa pessoa que juntou muito dinheiro, que é uma pessoa mesquinha, às vezes é muito rico, só que até com a família ele não é bom com a família, ele é muito pão duro.
E o que ele pensa? Ele pensa que o dinheiro dele o tornará eterno. Como assim? Como que ele o tornará eterno? Não eterno só a vida, né, de ficar vivo para sempre, não. Mas ele será eternizado, né, pelo dinheiro dele, que as pessoas falarão dele pelo dinheiro dele, que ele será lembrado pelo dinheiro dele. E, né, o muçulmano tem que procurar não ser eternizado. O muçulmano ele não é eternizado pelo dinheiro, né? O muçulmano ele é eternizado, as pessoas, mesmo depois que ele morre, as pessoas lembram dele pelas ações dele, não pelo dinheiro que ele juntou, não por ele ser uma pessoa muito rica, e sim pelos seus atos, pelo seu comportamento com as pessoas, com a família. Isso que o muçulmano deve buscar, não ser reconhecido, né, pelo dinheiro. Depois, كلا لينبذن في الحطمة. Então, se nós repararmos, né, o versículo que vem antes, e ele pensa que a riqueza dele o tornará eterno, vem uma resposta a esse versículo. As pessoas que pensam que a riqueza dele o deixará eternizado, Allah está respondendo para ele, kalla. O que quer dizer a palavra kalla? Se você for ver a tradução de kalla, é não, né? Mas é um não enfático. É um não que não acontecerá mesmo. Certamente não acontecerá. Que é uma afirmação falha. Não é verdade. Nunca ocorrerá. Porque está falando que esta pessoa que juntou dinheiro, ela não será eternizada. Por que está falando? Kalla. Não. Kalla. La yunbadhanna fil hutama. Está negando que a pessoa vai ser eternizada, como ela pensa que será, e ela será jogada. La yunbadhanna é o que será jogada, mas no árabe vamos entender a palavra la yunbadhanna. La yunbadhanna no árabe, você fala la yunbadhanna para coisas, né, que não tem mais utilidade, coisas que você vai jogar no lixo. Então, an-nabd em árabe, a palavra nabd em árabe é para coisas, né, que não presta mais, que você vai jogar no lixo. Então, estes que juntaram muito dinheiro e pensam que só o dinheiro é a vida deles e que serão eternizados por causa desse dinheiro, então eles serão jogados, e os difamadores e caluniadores, que é toda essa característica deles, serão jogados fil hutama. O que é al-hutama? Al-hutama é uma característica do inferno, ou pode-se falar que é um nome do inferno. Há também sábios que dizem que é um dos níveis do inferno. Também, então, este é al-hutama. Então, pode ser um dos níveis do inferno ou um dos nomes do inferno. Kalla layunbadhanna fil hutama, e serão jogados fil hutama, no fogo do inferno. E depois, no versículo seguinte, Allah está falando وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةِ. Por que وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةِ? E está falando, e você sabe o que é al-hutama? Você sabe da grandeza de al-hutama? Você tem a noção do que é al-hutama? Então, mostrando que al-hutama era uma palavra que não era conhecida muito entre os árabes. E este versículo, quando desceu, Allah quis mostrar o que quer dizer al-hutama, quis mostrar a grandeza, como a grandeza de al-hutama. Então Allah continua, né, o versículo respondendo o que é al-hutama, falando Narullahi al-muqadah. Narullahi al-muqadah, aqui falando
completando o significado de Al-Hutama, perguntando o que é Al-Hutama, e Allah responde que é o fogo de Allah, não é do ser humano, é o fogo de Allah, Narullahi al-Muqadah, que é uma característica do fogo do inferno. O que é al-Muqadah? Al-Muqadah quer dizer que o fogo ele fica queimando, ele sempre está queimando, a sua chama sempre está acesa e sempre está queimando mais, cada vez mais forte. Esta é a versão mais conhecida entre os sábios, que é al-Muqadah, que o fogo, né, desde sempre, que o fogo é uma das criaturas de Allah, né, sempre está queimando, sempre está, a sua chama fica mais forte, cada vez mais fica mais forte. Então, essa é a característica de al-Muqadah. Então, continuando, Allah respondeu o que é al-Hutama, falando que Narullahi al-Muqadah. Depois, Allati tattali'u ala al-af'idah, e chega até os corações. Então, esse fogo do inferno, depois que as pessoas os difamadores, caluniadores, que juntaram muito dinheiro e pensam só no dinheiro nesta vida, serão jogados no fogo do inferno, e este fogo chegará até os seus corações. Então vamos entender por que nesse versículo está falando que o fogo chegará ao coração. Então, o fogo do inferno chegará ao coração porque os sábios dizem que o fogo ele queima toda a pele, queima todo o corpo da pessoa, e quando chega ao coração, volta de novo. O corpo se volta tudo de novo e começa a queimar outra vez tudo de novo. Também, este versículo fala que o fogo chegará ao coração, porque no coração é que está todos os sentimentos do ser humano. Então, todas as coisas ruins que o ser humano faz, todas as coisas ruins que o ser humano tem ou que pretende fazer, está no seu coração. Então, isso demonstra que o fogo ele vai chegar ao coração, mostrando que o coração ele é um grande responsável. Você tem que controlar o seu coração e controlar o que você, os seus sentimentos, controlar as suas intenções, tudo no seu coração. E também mostrando que Allah deu, o poder para que o fogo queime, dependendo do que a pessoa tem no seu coração. Também é outro significado para e chega até os corações, que o fogo chega até os corações. Então, continuando, Allati tattali'u ala al-afidah, depois innaha alayhim mu'sadah. Então, só voltando para o versículo, a gente falou que o fogo chega até o coração dessas pessoas que a gente falou, das características dela, que são jogadas no inferno, e innaha alayhim mu'sadah. Então eles estão fechados para eles, e está fechado sobre eles. Por que o fogo do inferno está fechado para eles? Por quê? Porque, vamos falar o que os sábios disseram, conforme os estudos dos sábios. Está fechado para eles o fogo do inferno. Porque o fogo do inferno ele tem portas. E estas portas, para o crente, para o muçulmano que acreditou em Allah e seguiu o que Allah falou, mesmo ele fazendo algumas coisas ruins, mesmo com alguns erros e com a misericórdia de Allah, ele acaba saindo pela porta depois. Ele será castigado primeiro no inferno pelas coisas ruins que ele fez, e Allah o salvará depois
Então essa porta é uma misericórdia para aqueles muçulmanos que primeiro passam no inferno e depois vão ao paraíso. E para os kafirs, para aqueles que não acreditaram na palavra de Allah, o que acontece com eles? Esta porta que está fechada para eles vira uma agonia para eles. Por quê? Porque eles veem aquela porta e veem que está fechada, e cada vez que eles veem esta porta, eles ficam mais ansiosos para sair e pedem para que Allah os tire, mas eles nunca saem dali. Então eles veem aquela porta e veem como se estivessem numa prisão eterna. Como é a prisão, como realmente será para aqueles que não acreditaram na palavra de Allah e não terão perdão e ficarão no inferno para sempre. E também há uma outra está fechada. Como que está fechada? Está no próximo versículo está respondido como que está fechada. Fi amadin mumaddada. Está fechada, está fechada para eles como em colunas extensas. Então, vamos pegar o que os sábios falaram também. O que eles falaram? Que para os kafir, como que está para eles as colunas estão cercadas sobre eles e eles não conseguem sair destas colunas. Tem também outra vertente que que estas colunas grandes, bem grandes, colunas, pilares, eles estão na porta, como se fosse uma chave. Essas colunas que fazem com que as pessoas não saiam do inferno. E, dizem também que estas colunas foram feitas do fogo do inferno. Wallahu a'lam. E então, acabamos a aula de hoje falando sobre a importância desta surata, pois Allah revelou para toda a humanidade como todas as suratas, mas Allah mostrou para todos aqueles que fazem calúnias, difamam as pessoas e juntam dinheiro pensando que o dinheiro é a única coisa da vida deles. Então Allah está mostrando para todas essas pessoas qual será o seu destino, e que Allah afaste este destino da gente, que realmente é muito difícil, e que Allah nos afaste deste destino e coloque nós, inshallah, todos nós no paraíso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.